Olá, cá estamos nós de novo gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos, segunda fase do albedo. Portanto, esse vídeo terá o título de Alquimia, Albedo, segunda fase 2, pois é o segundo. Somos desde já agradecidos por todos os que se inscreveram nos nossos canais. Agradecemos aos sistemas de sabedoria que mostramos aqui em vídeos anteriores, que todos buscam a mesma coisa. E vamos agora nos concentrarmos mais na própria metodologia da alquimia. Então, o tarô nos oferece, através dessa figura do mestre, uma lanterna. Mas, para que nós haveremos de querer uma lanterna se nós atingimos o sol? Não é isso que está na prancha, que já mostramos a vocês várias vezes, que ela tem a escada, e a escada, na verdade, ruma para o sol. Então, se nós já fizemos o caminho da escada, e se subindo a escada ela nos levou até o sol, praticando a fé, a esperança e a caridade, estamos agora no mesmo espaço onde nós temos a lua e as estrelas a nosso dispor. Então deixemos a pequena lanterna do eremita e as luzes menores dos sistemas, dos vários sistemas, já que agora somos guiados por este radioso e maravilhoso sol, já que nós pusemos em prática a subida da escada das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, chegando assim ao sol central. Não deixamos de estar sujeitos ao tenebroso abraço da serpente original, como nós já mostramos a vocês. O iniciado não é aquele que não tem problemas na vida, é aquele que sabe resolver os seus problemas de uma maneira sábia, é uma expressão meio inadequada, mas ele tem meios, tem uma metodologia para resolver os seus problemas e vamos sair do abraço da serpente original que nos imobiliza. Então, se você não se deixou levar pela preguiça, pelo comodismo, pela inação, pela indolência, então você deve estar a caminho. Primeiro, praticando diariamente a lição de casa que nós pedimos a vocês, a fé, a esperança, a caridade, a justiça, a fortaleza, a prudência e a temperança. Então, contrariamente ao que nos ensina o grau 32, que nos manda seguir Mitra, Ahura ou Hormuz, dizendo que
a representação do sol mitraico na Estátua da Liberdade, famosa, que tem 7 raios na cabeça, e aqui diz que essa estátua e esses 7 raios, na verdade, são poder, sabedoria, o verbo, ou a palavra, soberania. Não sei qual seria a diferença entre soberania e poder. E são as masculinas. Produtividade, quer dizer ação, saúde e vitalidade. Nós vamos usar isto, que é o discurso do grau 32, publicado por Jim Shaw e Tom McKenney. Então, isto não vai nos servir, portanto, não vamos precisar utilizarmos do que Albert Pike diz que será a religião do futuro, quando ele diz que vai implantar na Terra a religião de Mitra, que muitas pessoas ignorantemente não compreendem o que ele diz, porque ele usa a palavra Lúcifer, porque na estátua de Mitra ela vem trazendo uma tocha, um facho de luz. Mas, mais uma vez, para que nós precisamos desse facho de luz se nós já temos o Sol, mas não o Sol de Mitra? Porque aqui nós temos 7 raios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que já foi dito ali no grau 32, o que são. Mas isso em um ramo da maçonaria, porque em outro ramo da maçonaria, eles continuam concordando conosco de que os 7 degraus que levam à maestria, como nós mostramos, 3 iniciais, que são a fé, a esperança e a caridade, e aqui são os mesmos, a fé, a esperança e a caridade, levando-nos ao sol que não é Mitra. E num templo onde nós tenhamos todos os graus completos, então são 7, não são 3, já mostramos a vocês, espero encontrar aqui para mostrar mais devidamente. Aqui, por exemplo, nessa gravura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui nós temos os 7 degraus que nos levam para a virtude, aqui em cima, e para a coluna erguida. A coluna quebrada, a coluna partida é reerguida. Concordamos com essa visão dessa maçonaria e não com aquela visão que coloca do Pike, que coloca a estátua da liberdade como sendo o sol da razão, e ou você se deixa levar inicialmente pelo facho, né, pela luz que ela traz, por isso ele a chama de Lucíferos, e Lúcifer é uma palavra que foi diabolizada, infelizmente. Nós gostamos de usá-la porque é muito adequada. Então, aqui está. São as 7 escadas do templo maçônico, onde muitas maçonarias, vários ritos trilham para chegar à virtude. E esses 7 degraus não são as 7 virtudes masculinas e as 7 virtudes femininas de Ahura, como está mal escrito e mal compreendido
naquele livro que os Jimmy Shaw e Tom McKenney escreveram para dizer que a gente tem que filtrar o que vem de qualquer escola de mistérios. Não se pode receber simplesmente e aceitar. Tem que filtrar. Então, filtrando essas 7, aqui nós temos 3 degraus, mas eu quero encontrar a gravura em que tem 7. E está aqui, embaixo. É pequenininho, mas acreditem em mim, né? Aqui nós temos 4, 1, 2, 3, 4. As 4 virtudes cardeais: justiça, prudência, fortaleza e temperança. E aqui nós temos as 7, acrescentadas àquelas 4, a fé, a esperança e a caridade. Então, há templos em que, no início do templo, é colocado os 3 degraus, como nós já mostramos a vocês e vamos mostrar novamente. Aqui só tem 3 degraus, a fé, a esperança e a caridade. Então, para ir mais longe, nós temos que subir os 4 degraus restantes, e aqueles templos que são construídos de uma maneira que não se pode colocar os 3 degraus na entrada, antes das colunas de entrada, coloca-se diretamente no centro, dentro, para chegar ao livro da lei, que nós chamamos de Mutus Liber, livro das mutações. Então, assim, nós vemos que a própria maçonaria discorda, apresentando várias visões, e que nós, pela nossa experiência, discernimento, e como nós dissemos, pelo sol que nos foi dado, não precisamos da lanterna do eremita do tarô, não precisamos tampouco do facho, o pequeno facho da estátua da liberdade, nem precisamos da sua cabeça com o 7, que significa o sol, né? E com 7 raios que não coincidem aos que nós colocamos aqui. O livro Mutus Liber está aqui na mão direita dela, e então é um símbolo que nós não seguimos e não aceitamos. Então, quer Lúcifer signifique, mesmo significando a estátua da liberdade, a portadora da luz, nem nos interessa, nem nós aceitamos a luz que ela traz, a pequena luz, o facho de luz que ela traz, nem aceitamos a irradiação do sol da cabeça de Mitra, que não são o que nós queremos. Então, o facho não é mais necessário, porque nós já dissemos, atingimos pelo esforço, pelo trabalho, o esquadro da retidão e o compasso da limitação. Então, o compasso é posterior ao esquadro. Primeiro, o esquadro da retidão. Tem que ser reto. Sem ser reto, não posso estabelecer meus limites. Uma vez que eu atingi a retidão, agora sim. Agora eu vou procurar estabelecer as limitações. Senão, eu não vou discernir o que é bom e o que é mal. E, portanto, não terei a sabedoria. Então, aqui é o perfeito equilíbrio. Vocês sabem que fechando as pontas aqui, dá uma estrela de 6 pontas, que é, no final das contas, o equilíbrio. E esse equilíbrio, que está
representado em vários compêndios, e aqui está representado maravilhosamente, é o mesmo que o esquadro e o compasso. Triângulo chamado de fogo virado para cima, triângulo chamado de água virado para baixo, e o olho que tudo vê, que está acima de Javé. Então, o equilíbrio pode nos levar até o olho que tudo vê, que é mais ainda do que Javé. Javé é apenas o mestre de obras. Entretanto, o olho que tudo vê é o Deus Supremo, El, Eli, El Shaddai, El Elyon. E o seu Cristo é chamado de Solis Invicti. Então, chegando a esse ponto, foi um presente de 2 discípulos que fizeram a maçonaria conosco. Chegando a esse ponto, ou chegados a esse ponto, então nós chegamos à nossa primeira vitória. E a estátua, em vez de ser a estátua da liberdade, é, na verdade, a estátua da vitória. Está escrito aqui, estátua à vitória, monumento à vitória. E do lado de cá, analisado em pequenas gravuras, nós temos ela em 2 tempos. 2. Nesse a espada é bem visível, por isso a espada é um símbolo utilizado tanto pelo mestre maçom quanto pelos cavaleiros templários, é o símbolo da cavalaria, o símbolo da força usada a serviço da honra, da retidão, da justiça e da nobreza. Então, essa é a estátua a que nós pretendemos conduzir todos, a vitória. Mas a vitória sobre os 7 pecados capitais, que são a negação da essência do homem. Porque o homem foi feito para ser semelhante a Deus. Foi criado à imagem e semelhança de Deus e deve voltar a ser essa imagem e semelhança. Um andrógeno, masculino e feminino, e dentro a essência dele, portanto representada aqui, porque é a essência dele sendo, portanto, Deus. Nós somos deuses e precisamos voltar a isto. Estudaremos mais detalhadamente o processo no rubedo, onde vamos utilizar o corpo sutil, a anatomia oculta, ali e aqui, mas isso é para o rubedo. Pensamentos, plano astral, plexos, chakras, sistema límbico, tronco cerebral e os poderes dos yogis. Então, isso fica para a terceira e última fase. Por enquanto, nos basta chegarmos à segunda fase, que Helena Petrovna Blavatsky, na sua teosofia, simboliza por a mesma estrela de 6 pontas com a virtude no meio, ou a mesma estrela de 6 pontas com a cruz no meio, mas a cruz de Osíris, que significa a nobreza, né? A honestidade, o sentimento de justiça, de temperança, de prudência, né? De fortaleza. Então, no final das contas, o que a teosofia nos ensina é o mesmo que nós já dissemos a vocês. Portanto, não vamos usar os elementos ou as ferramentas que nos dão as escolas de mistério aleatoriamente. Vamos fazer um crivo, portanto. O tarô nos dá o símbolo do sentimento, copas,
que Jesus escolheu para ser o ápice da sua doutrina na missa, a Eucaristia, o bastão da sensibilidade, que é o que vai depois ser a porta para a fonte cósmica da informação, ou os registros acásicos. Então, será a última conquista. O mago tem na sua mão um bastão. Não é suficiente. Por quê? Porque ele vai precisar de 2. Então, nós mostramos a vocês um bastão, que é o que ele tem aqui na mão, mas acontece que na última carta do tarô, a vitória final, o andrógeno universal, que é justamente a estrela de 6 pontas, com aquele olho no meio, ele pegou outro bastão, o que estava na mesa. Então, se olharmos apenas para a figura do mago, nós veremos que ele tem um bastão. Mas se olharmos para a mesa, que aqui está mal feita, porque foi feito esse baralho chamado Tarô de Marsella, foi feito em plena época da Inquisição, eles tinham que esconder. Então tem a lâmina, que é o símbolo da inteligência, que entra na matéria para descobrir o que tem lá dentro. Uma espada de 2 gumes, inteligência. Tem o símbolo da vontade, que é a coroa de metal que vai coroar o vitorioso. Inteligência, vontade e a sensibilidade, então, né? A sensibilidade. Então, aqui pode significar sentimentos, né? Mas pode significar a memória, o coração. Então, o tarô nos dá 4 símbolos: inteligência, vontade, memória. Quando eu era pequeno, diziam: menino, você tem que aprender isso de cor. A palavra cor, cordis, em latim, quer dizer coração. Os antigos acreditavam que a memória, a sede da memória é o coração. Portanto, decorar uma lição, você vê que a palavra decorar, ou ter decor, é ter no coração. Este é o símbolo da memória, mas também é o símbolo dos sentimentos. Então, aqui nós temos paus, aqui nós temos copas. Paus é o símbolo da sensibilidade, né? A última coisa conquistada, porque o mago começa com a simples vontade, mas uma vontade que o mantém na inércia. Se ele for preguiçoso, guloso, se ceder à luxúria, aos prazeres, ele fica nessa inércia. Se ele for uma pessoa ativa que trabalha para ganhar dinheiro, ele fica nessa inércia. Nós temos que alternar. Então nós temos que ter os 2 bastões, né, para agir e parar de agir. Ser de um jeito e mudar para o oposto. Ativo, repouso. Atividade, repouso. Então, essa é a conquista final, é a mesma coisa que a estrela de 6 pontas com aquele coração que na teosofia Helena Petrovna Blavatsky nos apresentou num desenho muito belo e muito claro. É isso aqui. A estrela de 6 pontas com o olho que tudo vê no meio. E a mesma coisa que a maçonaria
nos indica, através deste símbolo, a retidão, os limites que eu estabeleço à minha ação, agora que eu adquiri poder, e aqui, exatamente, o poder da geração, ou seja, a passagem para a fonte cósmica da informação, como dizem os cientistas russos, os registros acásicos, como dizem a teosofia, mas de qualquer maneira, a passagem para o portal de Brahma, para o Verbo, Deus, o grande geômetra. Então podemos ler isso aqui como o grande geômetra. Então todos os símbolos nos conduzem para a mesma coisa. Começamos com o símbolo da vontade, representado no tarô pode ser por uma medalha, pode ser por um hexagrama, por um pentagrama de metal, ou pode ser pela coroa, mas sempre de metal. O símbolo da vontade. O símbolo da inteligência. E justamente a vontade e a inteligência juntos é que vão penetrar na matéria, nos arcanos dos símbolos, e assim eu vou descobrindo o que é o verdadeiro poder, o que é transformar conhecimento em sabedoria e o que é harmonia, equilíbrio. Falta a quarta coluna que eu disse a vocês, que é aquela que mostra o livro da lei, o Multus Liber, sobre ela, ou a Shekinah. Aqui nessa gravura nós temos ela mostrando a Shekinah, e acima dela a coroa e o olho que tudo vê, guardado por 2 querubins. Mas a maçonaria nos mostra, aqui estão os 3 instrumentos, né? A retidão, o equilíbrio e a igualdade. Então, podemos usar qualquer desses símbolos, qualquer simbologia, mas aqui está uma coluna muito importante que se chega através da fé, da esperança e da caridade, que é a quarta coluna, também chamada altar, onde está o Multus Liber, que é a luz que vai me permitir chegar ao perfeito equilíbrio e entrar pela porta da sensibilidade, o portal de Brahma em Yoga, para chegar à fonte cósmica da informação, os registros acásicos da teosofia, o poder da criação. São João diria o Logos. São João e Apolônio de Tiana diriam o Logos, o Verbo, o pensamento pensante, já que em nós tudo o que eu estou dizendo para vocês é resultado do pensamento pensado. Então, vamos sair do abraço de Laocoonte, vamos reerguer a coluna partida e impedir que a serpente maligna nos imobilize ou na preguiça ou no prazer de um lado, ou na atividade sem cessar. Como disse o Dalai Lama, o homem passa 50 anos ganhando dinheiro e fica rico, porque trabalha o tempo todo.
e depois dos 50 ele passa a gastar esse dinheiro com a saúde, porque ele adoece, porque ninguém pode ficar o tempo todo em atividade sem adoecer. Olha que sabedoria! Então devemos usar esses 50 anos alternando entre a atividade e o repouso. Portanto, como a lâmina do tarô, que já mostrei para vocês, nos mostra, não adianta ficar somente com um bastão, como está aqui no mago. Ele só tem um bastão. Todo candidato vem apenas com um bastão, que é a vontade, que é a porta para ou prazer, a preguiça, de qualquer forma é a inércia, ou para a atividade mirando um lucro que ele jamais deixará de querer, e ele fixando esse lucro e o acúmulo de bens, quando chegar aos 50 anos, vai gastar todo o dinheiro que ganhou, diz o Dalai Lama, em remédios e em tratamentos para as doenças que ele adquiriu por ficar nessa inércia da atividade constante. Então será necessário pegar na mesa, porque o outro bastão está na mesa. É necessário chegar na mesa. Vamos pegar um livro mais completo. Na mesa do mago. Fica difícil porque aqui ele já pegou o bastão. Então, aqui ele tem um bastão. Aqui ele tem um bastão. Mas a figura que mostra outro bastão na mesa, acho que é a de White, bem pequenininho aqui. É uma pena. Aqui mostra nesta mesa um bastão, e ele tem um bastão. Então ele tem que usar o bastão com o qual ele chegou e se apossar, pelo mérito, do bastão que está na mesa. Então nenhuma das cartas mostra, na verdade, o complemento, todos os elementos. Então ele tem um bastão, mas na mesa tem um bastão. E ele tem que se apossar do bastão que está na mesa. Assim, ele terá a capacidade de agir e a capacidade de parar. Então, ação e inação, atividade e repouso. E é exatamente essas duas capacidades que são representadas pela estrela de 6 pontas ou pela Shekinah, a Arca da Aliança. Portanto, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos outro templo maçônico com 7 degraus que nos leva até a porta, portanto já os graus superiores, né? Então, e lá em cima a estrela com o G, né? O grande geômetra, né? O grande arquiteto. O grande arquiteto é apenas o mestre de obras. O grande geômetra é quem planejou tudo. Então é a ele que nós deveremos chegar. É a ele que nós deveremos nos assemelhar, né? Tudo aponta para ele. E chegaremos com as nossas asas de águia. Então, a teoria já está exposta e agora teremos que fazer. Já dissemos a vocês que não aceitamos as virtudes de Mitra, como nos
é indicado no livro Construções Fabulosas. Onde é que eu pus Construções Fabulosas? Não sei. De qualquer maneira, não são aquelas 7 funções de Mitra, do mitraísmo, que vão nos dar o poder de criar. O Mitra simboliza o Sol, o seu feixe significa que ele pode conduzir um mortal até o Solis Invictus, mas o que nós queremos é a vitória total, é a virtude. São aquelas 7 virtudes que nós temos e que mostramos a vocês. A espada é a prova dessa vitória. Visível, bem visível aqui. É a mesma figura. Monumento à vitória. Então, não nos interessa o que nos oferece Mitra e o mitraísmo, os 7 raios de Hormuz, na verdade, os 7 degraus que levam até o templo, até o santo, e no Rubedo vamos até o Santíssimo, o Santo dos Santos. Nós vamos usar muito as 7 virtudes para combater os 7 vícios. A luz, o facho de Mitra também não nos interessa, porque brilha muito menos do que o sol. Então, para que eu quero uma lanterna se eu tenho o sol a iluminar o meu caminho? O Mutus Liber, não sei o que é que tem aqui, mas Albert Pike diz que é a doutrina de Lúcifer. Mas vejam bem, ele chama de Lúcifer a Mitra, porque está trazendo a luz para os iniciantes que deverão atingir a sua cabeça, ao seu pensamento, que com as 7 virtudes que os nossos queridíssimos irmãos maçom do grau 33, Jean Shaw e Tom McKenney, disseram que no último grau explicaram que Mitra seria o objetivo, porque os 7 raios que saem da cabeça de Mitra, na verdade, são quatro raios que são masculinos: poder, sabedoria, o verbo criador e a soberania. E 3 que são as potências femininas, que são capacidade produtiva, frutificai, saúde e vitalidade. Não tem nada a ver com o nosso método. Então, realmente, se é isto que o grau 32 nos ensina, nós temos mais gratidão com os nossos irmãos da Rosa Cruz, primeiro por nos ter mostrado do mesmo jeito a escada da fé, esperança, caridade e os outros degraus que nos levam para o Solis Invicti. É assim que nós vamos chamar o nosso Cristo, né? Solis Invicti, o sol invencível. E a rosa dentro da cruz, a interseção da cruz. Os 2 triângulos de fogo e de água, aqui mostrados um de cada lado da cruz, mas nós sabemos que o nosso dever é pegar essas 2 figuras e inserir uma na outra, de maneira que elas fiquem na forma que Blavatsky nos mostra, mais uma vez,
assim. Então, acho que tudo já está dito. A Grécia nos deu sabedoria. Aqui nós temos o retrato de Demócrito, como foi idealizado. Aqui nós temos o de Heráclito. Aqui nós temos o de Platão. Mas na verdade eram 7 sábios da Grécia. Então eu só, nas mudanças, idas e vindas, na verdade, eu terminei perdendo o material que eu tinha da Rosa Cruz, mas ficaram essas preciosas lembranças e o que nós temos que fazer agora, claramente definido, é chegar a isto. Este é menos claro do que este. Este é o clássico caribu assírio. Cabeça de homem, asas de águia, corpo de leão e patas e pernas de touro. Essa é a figura. Os 4. A esfinge. E aqui está como sendo a última carta do tarô. Ó, tem os 4 animais ao redor dela. O touro, o leão, a águia e o homem, e os 2 bastões, que significam o poder de mover e o poder de parar, ou seja, o domínio da inércia. E aqui Jesus representado na Catedral de Chartres como o perfeito caribu, tendo os 4 animais à sua disposição, portanto as 4 virtudes cardeais: justiça, prudência, fortaleza e temperança. Supostas as 3 virtudes teologais que são infusas: a fé, a esperança e a caridade. Então, a Igreja Católica herdou essa tradição, embora, se você for perguntar a um sacerdote católico, ele vai dizer que não sabe de nada disso, mas nas minhas pesquisas, aqui está quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil e celebrou a missa campal na Praia do Flamengo, ele usou essa mitra. Aqui é Jesus Cristo como perfeito caribu, e aqui os evangelistas, cada um representando um animal sagrado. Portanto, vamos selecionar, estamos selecionando e estamos dizendo a vocês que estamos selecionando. Por quê? Porque a selva de símbolos é imensa. E se nós não tivermos critério, entendimento, nos perderemos nessa selva e terminaremos apenas tendo erudição, cultura, conhecimento. Não é o que nós queremos. Nós queremos atingir o sol da sabedoria e o portal para o Verbo Criador, o grande geômetra. Então, alguns dizem que é God, mas só seria isso se esse símbolo fosse americano, inglês. No entanto, ele é universal, então não pode ser, é geometria. E aqui no caso, aquele que fez todo o universo, planejou tudo com base na matemática, como diz Pitágoras, com os números, com peso e medida, com geometria. Resta apenas dizer que a partir de agora vamos tendo como meta, que não vai deixar de ser jamais, a recomposição do Adam Kadmon, que é a mesma coisa que aquela esfinge assíria que eu mostrei a vocês. Vou mostrar ainda outras vezes. Isso aqui é a mesma coisa. O hermafrodita recomposto. O triângulo masculino combinado com o triângulo feminino. E os 4 temperamentos: terra, água, fogo e ar. Leão, águia, touro, homem.
inteligência, vontade, memória e sensibilidade, e vai por aí. Então passaremos a usar a nossa simbologia própria, a simbologia própria da alquimia, que está, mais uma vez, no livro do nosso fabuloso mestre Kirk McNulty, a maçonaria. Está na praça, podem comprar e estudar. Então, vamos agora começarmos a nos deter mais na simbologia alquímica, e essa simbologia é apresentada aqui por McNulty, e nós vamos usar e abusar dessa simbologia Tábula Smaragna Hermetis, a tábua de esmeraldas de Hermes. Está aqui. Então, o que é que temos cá em cima? O Sol e a Lua, derramando em cima da taça aquilo que lhes é próprio. O Sol, símbolo da razão, a Lua, símbolo da emoção, derramando na taça da vontade, da memória, aliás, os conteúdos equilibrados da razão e emoção que vão ser usados pelo Mercúrio filosófico. E o Mercúrio filosófico está atrelado aos 4 animais, simbolizados aqui por 2 apenas, o leão e a águia, o globo terrestre e o céu, mas os 4 elementos estão aqui: o Mercúrio dos filósofos, o sal, o enxofre e o azoto. O azoto é o portal de Brahma. Portanto, a porta para o pensamento pensante, o verbo de Deus, o verbo, o pensamento divino. Isso, na alquimia, é o azoto. Então, nós temos aqui os mesmos 4 símbolos que tínhamos em todos os lugares, mas só teremos acesso a eles quando tivermos combinado. É a mesma coisa, o masculino com o feminino na nossa memória, portanto, no nosso coração, para não sermos rigorosos, nem sermos inertes, nem nos rendermos à inércia. Ora, usaremos a razão, ora, usaremos a emoção. Então, para isto, o sal, que é a matéria, ouro no tarô, o mercúrio, que é a água, mercúrio é o único metal líquido, o enxofre, que é o fogo, e o azoto, que é o ar. Portanto, é o portal, é a sensibilidade. Vamos usar cada vez mais essa gravura, que é a chave que nos deu Hermes para atingir a mesma coisa que as outras escolas querem, né? O portal de Brahma, o que Jung chamou de inconsciente coletivo, que Blavatsky nos mostra com aquela estrela de 6 pontas, que vocês já estão cansados de ver. Ó, o olho é o verbo. As virgens da maçonaria, sendo que para nós a última virgem, aquela que nos permitirá chegar até o verbo, é a virgem de ouro, em ouro. Então nós ainda estamos no albedo, a virgem de prata, a virgem branca,
passamos pelo Nigredo, que foi a Virgem Negra, ou as Virgens Negras. Então, as Virgens Negras, o Nigredo, as Virgens Brancas, o Albedo, e a Virgem Amarela, que nós tornaremos vermelha, quando, veja que são três, mas tem um quarto elemento, o azoto, que é transformar o ouro comum em ouro alquímico. Muito bem, então nós esperamos que todos cheguem aqui, mas por enquanto é a Virgem Branca. O Solis Invicti, não Mitra, que está você pegando uma moeda. Pega uma moeda no seu bolso, ou uma nota de qualquer valor, e você vai ver o rosto de Mitra disfarçado nela. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a virtude. A verdadeira vitória será a conquista da virtude, simbolizada por aquela mulher que está com uma espada na mão. A espada, que significa a arma que vence, Excalibur, né? A arma vencedora. E ela de pertinho, monumento à vitória, à virtude, com a espada na mão, a espada dos Cavaleiros Templários, a espada do Mestre Maçom, a espada da Cavalaria do Sol. Então, vamos em busca do Cristo, que nós chamaremos de Solis Invicti, para não colocar nada de religioso propriamente no centro da nossa busca e para não ferir susceptibilidades. Então, a nossa meta, o nosso Cristo, o iluminado, aquele que é o sol central de todos os sistemas, será chamado o Solis Invicti, o sol invencível. Vamos fazer a viagem. Continuem praticando. São 7: fé, esperança, caridade ou amor. Virtude, as virtudes são a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. Não é fácil. Praticar isso dia a dia não é fácil. A memória, a vontade, a inteligência, a sensibilidade, sentimento ou sensação, pelo tarô. Então, cada escola nos oferece a sua simbologia, mas nós vamos agora estreitar o funil cada vez mais em direção à pura alquimia, a tábua de esmeraldas de Hermes. Aqui vamos ficando. Esse será o vídeo Alquimia, segunda fase, Albedo 2. Vejam o vídeo, deem seu like ou dislike e depois inscrevam-se no canal. Nós já temos alguns inscritos, espero que tenhamos mais e façam o trabalho de casa. Isto não é mera teoria, é uma mutação, mutus liber, livro das mutações. Você vai mudar de pensar. A sua inteligência, a tua vontade, a tua memória, a tua sensibilidade vai mudar, se você fizer, começando pela prática das 7 virtudes
para vencer os 7 vícios. Obrigado a todos e até a próxima.